E Marcos Leonardo corre o risco de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Será que dá para imaginá-lo jogando no futebol brasileiro? Interessados não vão faltar. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também, para completar, Vitor Roque no Chelsea. Isso é real ou não? E o Palmeiras está perto de anunciar seu primeiro reforço para 2026. Trata-se de Marlon Freitas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também sobre a ideia de o filho de José Roberto Lamacchia virar dono da SAF do Vasco. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um novo dono para o Vasco. Formação que bombou nesse Natal dá conta de que Marcos Faria Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, é quem negocia a compra da SAF do Vasco, com a promessa de um investimento de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A tendência é que ele assine um memorando de entendimento com o Vasco nas próximas semanas para mostrar a intenção da compra. Não conhece o Marcos Lamacchia? Eu te apresento. Empresário de 47 anos de idade que tem o respaldo do pai para assumir o clube. Só para lembrar, quando o Pedrinho se torna candidato à presidência do Vasco, havia um interesse público do José Roberto Lamacchia em adquirir o Vasco. Ele acabou desistindo dessa ideia por conta da repercussão extremamente negativa entre conselheiros e apoiadores dele no Palmeiras. Pegaria mal para o Lamacchia ser dono da SAF do Vasco, tendo a sua esposa como presidente do Palmeiras. Para tentar evitar qualquer conflito ou constrangimento, optou-se por colocar o filho do Lamacchia como candidato à compra. A formação desse interesse foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa nas últimas horas. O Marcos é rico por parte de pai e de mãe. Se o Lamacchia tem um patrimônio estimado em mais de 8 bilhões de reais, sua mãe é uma das 5 herdeiras do banqueiro Aloísio de Andrade Faria, que faleceu em 2020. Marcos é de poucas aparições públicas, até por isso é muito pouco conhecido. E ele tem vida independente das empresas do pai e da Leila, embora já tenha trabalhado na Crefisa. Foi também, ele criou, para ser mais preciso, ele fundou em 2011 a Blue Star, que é uma gestora financeira de fundos de investimentos. Antes, já havia trabalhado como diretor da Crefisa por muitos anos e também no Banco Alfa, que era do seu avô. Importante registrar que a Crefisa já havia feito um empréstimo ao Vasco ao longo desse ano de 80 milhões de reais, condicionando o não pagamento ao repasse de 10% das ações. Dinheiro desses 80 milhões se encerra em janeiro e o Vasco já cogita um novo empréstimo e a Crefisa apareceria como a grande favorita. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Vasco, é 2 bilhões de reais de investimento em 5 anos. E o filho de Lamacchia assumindo o clube. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Com informação exclusiva, Marlon Freitas está bem perto de virar reforço do Palmeiras. Verdão e Botafogo se acertaram nas últimas horas para a transferência do atleta em definitivo por 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais. Essa grana vai ser paga em 4 parcelas e dará ao Palmeiras 100% dos direitos econômicos do volante, que passará por exames médicos e assinará contrato de 3 temporadas. Outra informação exclusiva. Marlon Freitas, que ganha na casa dos 600 mil por mês, terá direito a um salário pouco superior a 1 milhão de reais mensais no Verdão. É o volante que o Palmeiras busca para substituir Aníbal Moreno, recentemente vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares. Antes de bater o martelo com o Palmeiras numa negociação que durou menos de 24 horas, o Botafogo tinha entendimentos avançados com o Fluminense. O Flu estava disposto a pagar 4 milhões e meio de euros, além de ceder outro jogador. Do Inter Miami dos Estados Unidos era outro clube interessado. O São Paulo, há algum tempo atrás, havia entrado em contato com o Botafogo para tentar envolver o Marlon Freitas numa troca que poderia ter ou o Pablo Maia ou o Ferrarese. O São Paulo alega que nunca conseguiu avançar porque o Botafogo nunca demonstrou interesse em envolver o Marlon Freitas. Tendência é que esse martelo seja batido a qualquer momento, embora, é bom contar, John Textor, dono da SAF do Botafogo, tenha ficado bastante irritado com o vazamento da notícia. O Botafogo precisa vender jogadores. E o fato de o Marlon Freitas ter 30 anos de idade e estar a 1 ano do fim do vínculo faz dele uma peça super importante. Por que o Botafogo precisa vender jogadores? Porque ele tem contra si um transfer ban de mais de 114 milhões de reais pelo não pagamento da utilização da compra do Almada junto ao Atlanta United. Só para completar, se o negócio for fechado, o Palmeiras tem seu primeiro reforço bastante interessante. O que você pensa sobre Marlon Freitas? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A
Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar, ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora, o Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada, são 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida. Mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Cabia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora registrar que o Palmeiras segue insistindo na contratação de Fabinho, volante de 32 anos de idade, do Al Ittihad e da seleção brasileira. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem, mas o Palmeiras foi avisado que o Al Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance do Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante. A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícia do maior clube do Brasil. Hoje a gente tá falando do Palmeiras, do Verdão, cabuloso, todo maluco, malvadíssimo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações para você sempre ser atualizado. Hoje, sexta-feira, dia aí o final, na reta final de dezembro, quase chegando no novo, né, cara? Após Natal, você vai estar atualizado nas últimas notícias do Verdão. Rapaziada, Marcos Leonardo tá em pauta agora no futebol brasileiro. Seria uma boa para o Palmeiras? O Palmeiras deveria investir na contratação desse atacante? Lembrando que é uma sugestão, tá? Não tem nada de confirmação, não tem nada de falando que o Palmeiras está fechando. É uma sugestão de um grande nome que talvez seja interessante aí para o ataque do Verdão. Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!